o que eu acho da absolvição do Lula, né, pelo STF. Olá, eu sou Marcos Valério XR. Logo depois da meia-noite do dia 26 de abril de 2021, e agradeço ao meu amigo Fábio Duarte Ribeiro por ter me dado essa recomendação. E este vídeo do Pondé que curiosamente dialoga com dois vídeos recentes meus, né? Porque eu publiquei há algum tempo atrás o vídeo God vs King, Super vs Man, o vídeo 223, que entre outras coisas comenta Alien vs Predador. E meu último vídeo, o vídeo 228, foi sobre antipetismo. Então é muito curioso que de repente o Pondé entre nesse assunto assim, meio que misturando os meus vídeos recentes, né? Porque que eu falei é que não faz muito sentido você achar que Lula e Bolsonaro são mais ou menos a mesma coisa em termos de equivalência. Não, nem se você for bolsonarista, você não vai achar isso. Mas o ponto é muito interessante, porque a analogia que ele faz, e agora ele está fazendo analogias com ficção científica, né, dão uma melhorada no Luiz Felipe Pondé, que é alguém com eu já tenho feito uma série de críticas a respeito do meu vídeo também, não muito antigo, né? O vídeo 212, Embitão na TV. Então vamos comentar essa situação aqui, mas antes de tudo é bom apontar que ele já começa errando, né? Porque Lula não foi absolvido, tecnicamente falando. O processo foi anulado, ou seja, ele volta a ser inocente de fato. Hoje Lula é inocente até que se prove o contrário, porque o que se foi considerado como prova contrária, o processo em si foi anulado, então ele voltou a ser inocente. Mas ele não foi absolvido no processo. Então tem uma diferença aí, né? Mas vamos seguir em frente. Num cenário de terror eleitoral no segundo turno em 22, em que o Bolsonaro venha concorrer com o Lula, o Bolsonaro seria a pior opção, melhor dizendo. Tanto que nessa coluna eu comparava o Bolsonaro ao Alien, que é um monstro absoluto, completamente desumano, e o Lula ao Predador, que no filme acaba sendo menos ruim, né? Se aliando à heroína do filme, que é uma soldada, e que ajuda ela a sobreviver, né? E assim, é claro que o Predador continua sendo um Predador. A gente não pode esquecer dos filmes anteriores, quantos seres humanos ele matou, né? Mas no segundo Predador, ele demonstra uma certa empatia quando ele pega a heroína, isso no segundo, com o Danny Glover, quando ele pega a heroína, o Predador, e ele suspende ela pelo pescoço, e ele vai abrir a barriga dela, matar, como ele costuma fazer, e ele percebe com o pé na barriga, e ele larga ela e não mata ela. Então você percebe ali, já havia um entendimento de que o Predador tinha alguma forma de empatia. Assim como no primeiro, quando ele reconhece a força e a capacidade do Schwarzenegger, ele tira as suas armas da mão e resolve sair na mão, reconhecendo que o Schwarzenegger era um adversário que merecia esse respeito. E, portanto, o personagem do Predador, apesar de ser um predador, continua apresentando elementos mais empáticos e mais humanos. Isso não tem nada a ver com empatia. É um sentido mais prático. Pois bem, lembrando que o Pondé foi um crítico feroz do Lula, do petismo em si, uma pessoa que foi alguém que fomentou esse antipetismo e teve opiniões assim que eu considero absolutamente injustificáveis para alguém minimamente versado em alguma aptidão intelectual. Uma coisa eu perdoo as pessoas, os mais jovens ou aqueles que não estão muito ligados em, por exemplo, ter levado a sério a Operação Lava Jato. Mas pessoas com o mínimo de articulação, de entendimento das coisas, não tem perdão. Mas beleza, ele fez essa reconsideração aí e chegou àquela conclusão que eu acho que a pessoa minimamente sensata chega. Mas falando dos filmes, ele fez uma certa confusão. Ele não tem nada essencialmente errado,
Mas só queria fazer uns apontamentos, né? E provavelmente ele está partindo do filme Alien vs Predador, que é o único que se dá de uma forma bem clara essa situação que ele falou do Predador se associar à heroína, né? Aí ele fala dos filmes anteriores, que eu acho até que é mais claro ainda do que ele colocou, porque desde o primeiro filme ficou bem evidente que a espécie do Predador, que é o... Na verdade tem um nome, né? Yautja. Ele só ataca... Ele é um caçador que tem um certo código de honra, então ele só ataca pessoas que estão armadas. Tem aquele grupo lá liderado por Arnold Schwarzenegger, né, o ator dele, e vários comandos especiais que se dão numa selva da América Central, provavelmente Guatemala. Possivelmente aqueles guerrilheiros lá que eles enfrentam seriam associados às milícias de esquerda sandinistas, eu não sei, tenho certa dúvida. Mas ali já fica claro que ele ataca apenas soldados armados. Por exemplo, o próprio personagem do Schwarzenegger, quando a moça que eles capturam tenta pegar uma arma, ele fala, não, ele só ataca quem está armado. Então, pronto. No segundo filme, tem essa passagem que também descreveu mal, porque quando ele pegou a policial ali em questão, ele não ia estripar, ele só ia olhar mesmo. Anteriormente, ainda teve uma situação onde ele se depara com um menino, uma criança, com uma arminha de brinquedo, e ele olha lá, até visualiza, percebe a arma, mas ele não ia atacar. Ele tem um propósito. É aquele negócio, imagina você um caçador humano, né? Entrando numa reserva para caçar animais de grande porte. Você não mata filhote, você não mata fêmea grávida, você também não mata animais doentes. Isso, claro, numa caça por esporte. Tem também uma outra cena no Alien vs Predador, o primeiro filme, onde o personagem do Lance Henriksen, que nessa ocasião não é um androide ainda, ou seja, é uma das pessoas que vai vir a inspirar os modelos androides da Weyland Corporation, né? Então esse personagem, ele está com câncer, né? Então tem um momento também que um Yautja pega ele, olha lá com a visão e vê que o pulmão dele está tudo detonado. Então ele larga ele pra lá. Só que aí o vacilão resolve, quando o bicho das costas, resolve meter um lança-chamas nele. Aí o bicho vira e detona, né? Claro, aí é outra história. Mas veja só, não tem nada a ver com empatia, sabe? É uma questão mais pragmática. É uma questão de honra de um caçador que quer enfrentar um desafio. Não faz sentido você ficar gastando o seu tempo com seus recursos contra coisas que não vão ser troféus, não vão demonstrar nenhuma aptidão, nenhuma grande capacidade. Parece que ele tocou enfrentar até um xenomorph, que é um desafio muito maior, né? Então, não é nem empatia, é um outro tipo de senso pragmático. Tem um código de ética, tem um código de moral aí, mas não exatamente empático, né? Porque ele se compadece do sofrimento do outro. Então sim, a ideia que está colocando é perfeitamente defensável, né? Como eu coloquei no meu vídeo anterior, né, que comento sobre esse assunto. Por mais que seja também uma ameaça, um perigo, a espécie dos predadores é incomensuravelmente preferível à dos xenomorphs. Porque imagina você, entendendo o conhecimento do filme, é colocado num contexto, tipo lá no meio de uma selva, onde você tem lá um Yautja, né, que é a espécie dos predadores. Ora, se você é colocado numa selva e tem uma criatura dessas lá, você já sabe mais ou menos o que fazer. Se de repente você não pega nenhuma arma, se você se rende, tem boa chance de você sair vivo. Ou se você quiser encarar, você pega lá um facão, chama ele para um duelo mano a mano, né? Então tem essa possibilidade. Agora, se você é jogado lá com um xenomorph, o que você faz? Nada, não tem nada que você possa fazer. Então, sim, essa diferença é clara. E eu acho que essa relação é da mesma forma. Por mais que você ache que não goste de Lula, eu acho que a comparação é perfeitamente válida. Ele é incomensuravelmente preferível a Bolsonaro. A minha intenção no texto, na coluna, era justamente dizer, ao contrário do que muita gente entendeu, que eu estaria dizendo que o Lula era ótimo, que ele não estava envolvido possivelmente em corrupção, e que nada do que ele tinha feito era para ser esquecido, mas diante de um cenário como o Bolsonaro, que vem se revelando completamente psicopata, sem nenhuma condição de diálogo, num plano minimamente humano, que num cenário de horror como esse, o Lula seria uma opção menos ruim. Bem, outro ponto do vídeo do Pondé, que evidentemente vai estar linkado aqui, é que ele faz uma análise de que o STF tomou uma decisão política, mais ou menos com essa visão mesmo, percebendo que Lula é talvez a única possibilidade de impedir uma reeleição de Bolsonaro, então teria tomado essa decisão política de torná-lo elegível, né? Eu entendo o ponto de vista, só que você tem que entender que essa decisão
que eu também acho que o STF tem sido essencialmente político, eu acho que essa decisão política foi tomada antes. O STF participou do processo golpista com o objetivo de tirar o Lula das eleições. E agora você achou que era necessário fazer isso. E agora está vendo que é melhor fazer o contrário, né? Então ele não está sendo político só agora, está sendo político desde antes. E o que demonstra o grau de absoluta indefensabilidade desse processo completamente corrupto, completamente insano que foi da Lava Jato. Que eu vou sempre colocar. Eu desafio sempre mostrar um jurista que faça uma defesa dessa condenação que o Moro aplicou, além do próprio Moro e daqueles lá, daquela corja também da segunda instância da quarta região, que também endossou aquela porcaria, né, que eu também comento em outro vídeo. Então, sim, posso conceder isso, só que eu acho que é político desde sempre. Participou desse processo golpista, corroborando uma completa aberração jurídica, uma monstruosidade, um alien jurídico, um xenomorfe judicial, e agora viu a porcaria que deu, viu a desgraça que deu e está preferindo voltar atrás. Eu sempre achei que, inclusive, essa decisão era temporária, é uma decisão estratégica para tirar o Lula da jogada, para depois retomar a normalidade, porque, apesar de tudo, por mais que você tenha uma má opinião sobre os ministros do STF em geral, que eu também tenho, eles ainda têm um certo grau de sanidade para evitar que aquilo ali se tornasse um tipo de padrão, aquele tipo de processo virasse algum tipo de padrão. Isso é completamente bizarro. Mesmo quando eu falo que o Lula seria o predador e o Bolsonaro um alien, para além da possibilidade que talvez, provavelmente, Lula teria gerido a peste melhor do que o Bolsonaro, está presente o fato de que talvez o Lula, pelo menos testado como ele foi nos seus governos, ele manteve uma certa normalidade institucional e provavelmente teria tido uma capacidade de melhor resolução da crise e é provavelmente muito menos psicopata, ou não se demonstrou psicopata como o Bolsonaro provavelmente o é. Com relação à gestão da pandemia, absolutamente negado que Lula teria feito um trabalho melhor, mas não só Lula, acho que qualquer um dos presidenciais que já se colocou, qualquer um desses governadores faria uma gestão melhor que a do Bolsonaro. A do Bolsonaro é a pior possível. Mas bem, o que verdadeiramente mais interessa no tema desse vídeo é a gente refletir exatamente sobre essa simbologia, né? Utilizando essas figuras do cinema, essas figuras terríveis, é que nos mostra da total incapacidade do pensamento maniqueísta de conseguir articular qualquer tipo de percepção lúcida do mundo, porque lembra, inclusive, o próprio slogan do filme Alien vs Predador, né, quando as duas franquias se encontram. Esse slogan diz: não importa quem vença, nós perdemos. É um slogan falso, porque demonstra, desmentido pelo próprio filme, uma vez que mostrou que a presença da espécie dos Yautjas no mundo não foi uma presença que ameaçou a história da humanidade. Pelo contrário, eles têm uma parceria, tem lá uma resistência de submissão, mas a existência da humanidade está meio que garantida, até porque eles controlavam a espécie dos xenomorfos. Mas o que é o ponto aí? O ponto é que você tem, sim, dois males, mas um é claramente pior que o outro. Você não pode jogar os dois num grupo só como se não fizesse diferença. E é aí que está o ponto da questão entre Lula e Bolsonaro. Você pode achar que é um mal também, não tem problema. Eu também vejo muitos problemas sérios numa reeleição de Lula. Mas não tem condição de você achar que não faz diferença, que é a mesma coisa. Veja só, existem duas doenças psicossociais aí, que eu costumo apelidar de complexo de nada a ver ou síndrome de mesma coisa. São duas, né? Uma é a do nada a ver, que diz que entre duas entidades qualquer que tem uma ligação, diz que não tem absolutamente nenhuma relação uma com a outra, e outra que pega duas entidades distintas, que independente da relação que tenha, diz que é a mesma coisa. São formas bastante primárias de destruição cognitiva, de você não ser capaz de perceber as diferenças entre as coisas, ou quando você percebe alguma coisa, você rompe completamente. O universo, a realidade física, a nossa própria capacidade de inteligência, ela pressupõe o exato contrário. Ela pressupõe que as coisas se interconectam, mas elas se diferenciam. Então elas têm propriedades que as permitem ser agrupadas
de formas em algumas categorias, mas ao mesmo tempo propriedades que a distinguem. Como é que é uma definição de qualquer coisa? Como é que a forma mais básica de você definir alguma coisa qualquer é apresentar uma característica geral que insere aquela coisa em um grupo específico, geralmente um grupo amplo, e dentro desse grupo você colocar uma característica mais específica que vai distinguir dentro daquele grupo, ou seja, uma generalidade e uma especificidade. Isso se aplica a absolutamente tudo. Não é possível conceber uma coisa que não funcione assim. Pelo amor de Deus, pega qualquer exemplo, pega uma caneta. O que é uma caneta? Você pode definir da seguinte forma: uma caneta é um utensílio para escrever, ponto. Ou seja, criou um grupo geral, porque existem vários tipos de utensílios para escrever, né? Existe também lápis, existe tinteiro, existe pena, existem hoje de meios digitais, existe máquina de escrever, um utensílio para escrever, então tem esse grupo geral. E dentro desse grupo você vai definir: a caneta é um utensílio para escrever que utiliza um tipo de tinta com uma determinada carga, numa estrutura qualquer. Se você quiser dar um outro nível de definição, você pode separar das canetas esferográficas, das canetas tinteiras, ou seja, você vai generalidades, especificidades. É assim que você vai tratando todas as coisas. Aplicando o exemplo tal, você pode considerar que o Predador e o Alien são característica geral. Personagens de franquias cinematográficas. Aí, mais especificamente, personagens de franquias cinematográficas de ficção científica e terror. Beleza. Aí, personagens de franquias cinematográficas de outros planetas com determinadas características tais. Mas em algum momento você vai ter que mostrar a diferença clara entre eles. Onde um é uma criatura irracional, ou pelo menos com um nível de racionalidade não humano, e outro é uma criatura com aptidões humanas, que utiliza tecnologia, que pode viajar no espaço, é capaz de se comunicar. Ou seja, você diferencia. Isso vai acontecer em qualquer situação. Se você for chegar, por exemplo, e pegar dois tipos de xenomorfos, você pode ver que uns têm diferenças em relação aos outros. E é assim que funciona a realidade. Portanto, mesma coisa. Você tem Lula e Bolsonaro, são características gerais, são políticos. Característica mais específica, políticos do Brasil, que se foram presidente da República. E você pode ir reduzindo até que chega um momento que você tem que apontar a diferença. Então, qualquer indivíduo que, em qualquer aspecto da realidade, ache que as coisas nunca não têm nenhuma relação uma com a outra, o que quer que seja, ou acha que coisas que, apesar de sua diferença, são a mesma coisa, não está pensando, está cometendo esse tipo de suicídio racional. E o pior, frequentemente o indivíduo faz as duas coisas assim, pulando de forma bipolar de uma para outra. É quando você está falando aquele negócio lá, você, ou por exemplo, mantendo esse mesmo exemplo, o cara diz: não gosto de Bolsonaro, também não gosto de Lula, porque o Lula tem tais problemas, o PT não sei o que lá, o Bolsonaro tem tais problemas, também. Aí chega um imbecil: mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, imbecil. Eu não gosto dos dois compartilham uma série de características, mas não é a mesma coisa. E também não dá para chegar, não, mas Lula e Bolsonaro não tem absolutamente nada a ver, que nada a ver um caramba. Eles têm pontos em comum. Eles não apenas o fato de terem sido presidentes da República, mas o fato de terem até eleitores em comum, de terem uma dimensão populista, de terem uma imagem que agrada determinados setores da sociedade que não são totalmente, mutuamente exclusivos, como muita gente gosta de pensar por aí, não. Eles têm algumas similaridades também. Então, mas isso assim, transcendendo completamente toda a realidade, funciona assim. A mente humana funciona assim, operando por similaridades e distinções, sem nunca perder de vista que todas as coisas estão em algum grau interligadas e, ao mesmo tempo, elas sempre se diferenciam em algum outro grau. Então, o que eu acho da absolvição do Lula é que é um freio de acomodação que o STF faz como poder político, ainda que não seja na sua origem, para, de alguma forma, preparar o país, caso não apareça nenhuma outra opção melhor, que é o que eu espero e muita gente espera, que a gente teria que ir para um cenário de terror absoluto e garantir que o Bolsonaro não conseguisse implantar seu regime psicopata, alimentado por psicopatas e zumbis, que são os bolsonaristas. E sim, já não vou entrar muito nessa questão de Bolsonaro ser psicopata, já demonstrei várias vezes que eu acho que não é o caso, acho que ele é um sociopata. Mas o ponto é que eu concordo, sim, a reeleição de Bolsonaro é um cenário de terror total. É a pior coisa que pode acontecer para esse país. Já foi uma tragédia ele ter sido eleito, por vários fatores, mas eu acho que o maior desses fatores não é nem o simples fato de Bolsonaro em si,
Mas é porque o que aconteceu? Nós tivemos um processo golpista que depôs uma presidente do poder de uma forma completamente irregular. Não porque as tais pedaladas fiscais não poderiam ser um motivo para justificar o impeachment. Podem, mas porque elas são praticadas sistematicamente por todos os presidentes e continuam sendo praticadas até hoje. O governo, todo mundo pratica essa porcaria. O que nós temos é um pacto implícito, que existe sempre razão para você depor um presidente ou um governador por meio de impeachment do poder. Porque todos eles estão praticando determinados ilícitos, sempre vai ter um. Mas você só vai utilizar isso de acordo com a conveniência política. E foi o caso, utilizou-se de acordo com essa conveniência. Beleza. Isso foi o de menos. O problema é que aconteceu? Vamos recapitular. O que aconteceu no momento exato? Um dia depois que Dilma foi tirada, o primeiro dia, o que o Temer fez no primeiro dia? Ressuscitou o Programa Nacional de Desestatização. Essa é a primeira coisa. O objetivo estava claro, é um ataque liberal que não consegue ganhar nas urnas, então vai atacar ganhando da forma que puder, do jogo sujo que puder. E aí veio esse processo de destruição todo de direito trabalhista, aplicado à indecorosa PEC do teto, e teria sido um exemplo de resistência da nação brasileira, um exemplo se tivessem votado em qualquer outro candidato, inclusive no Haddad, que não tivesse corroborado esse processo golpista. E Bolsonaro corroborou este processo golpista. Então, de certa forma, pelo menos parcialmente, essa eleição legitimou o processo golpista. Isso que é a grande tragédia. É uma população não ser capaz de perceber um processo de destruição tão mal intencionado, tão calhorda, tão pérfido, e ter votado em alguém que apoiou esse mesmo processo. Alguns por perfídia, outros por ingenuidade, porque tinha gente delirando, achando que Bolsonaro estava só se fingindo de liberal para quando assumir o poder, fazer uma reviravolta. E eu já expliquei essa questão nos meus vídeos anteriores, e não foi o caso. Então, só que você ainda tem uma chance de nutrir essas ilusões, de dar essas desculpas. Num próximo passo, depois desse governo, se ele for reeleito, acabou. Significa que a população legitima esse sociopata genocida, essa pior desgraça que já pisou no Planalto. Não só porque aquela panelinha de boçais, de canalhas que apoiam ele, não só por isso, mas pelos outros que deixaram isso acontecer, que não conseguiram se organizar na forma de uma oposição, que ficaram brigando entre si, deixando isso acontecer, quer seja por interesses escusos. E eu sempre vou apontar a absoluta sandice, que é esse fingimento, essa briguinha de Bolsonaro com o Globo, quando os dois, por via da política de Paulo Guedes, apoiam as mesmíssimas pautas econômicas. Você pode ver que a própria Globo poupa o Paulo Guedes de qualquer crítica. Então, sim, a eleição de Bolsonaro seria uma desgraça absoluta, é injustificável, não tem cabimento. Esse país merece desmantelado se esse cara for reeleito. E aí, sim, não importa quem vença, importa, sim, qualquer um no lugar de Bolsonaro que vença. A possível exceção do Sérgio Moro, esse de candidataço, que talvez seja difícil dizer o que é pior. Mas qualquer outro que vença faz diferença. Inclusive, isso eu falo não é só das criaturas em questão, não. Eu acho a franquia Predador muito melhor do que a Alien. Você tem o primeiro Predador, com Schwarzenegger. Depois você tem o Predador 2, que não tem o Schwarzenegger, que se é ambientado em Los Angeles, que é muito bom também, realmente irrepreensível. Aí deu aquela pausa lamentável, né? Porque isso só veio ser retomado com Alien vs Predador. Depois teve o Alien vs Predador 2. Depois teve o Predators, que já é ambientado em outro planeta. E depois teve esse tal de The Predator, aqui, o mais recente, que é meio que uma comédia, né? O pessoal odiou, mas eu gostei. Eu achei que pelo menos o autor, ele fez de propósito, não é porque ele foi incompetente, ele quis fazer um negócio zoado mesmo. Então, se você aceita a proposta dele, o filme é até divertido. A série Alien, por outro lado, você tem lá o primeiro Alien, né, que é de 79, que é um filme muito bom, mas tem duas versões especiais, a versão do diretor, tem uma versão do diretor e uma versão, não sei o que lá, outra do diretor também. As duas, claramente, são bem melhores que a original. Tem um livro também, o livro também é melhor. Depois veio o Aliens, que é no Brasil Aliens O Resgate, que é absolutamente excelente, maravilhoso. Também a versão estendida é muito boa. Aí veio o Alien 3, que é muito ruim. O Alien Resurrection, que assim, dá para salvar algumas coisas. Teve aquele ato gigantesco, veio o Prometheus, que é marromeno, mas tem virtudes. E
e depois ver a desgraça hedionda e absoluta, grotesca do tal do Alien Covenant, que, meu Deus, eu tenho um texto que eu comentei sobre ele, eu linko depois. Mas assim, note que na franquia Alien, ele é totalmente irracional, que nem ficção científica dá pra chamar, porque ninguém nunca sequer estranhou o fato do bicho crescer em questão de horas, de um tamanho pequenininho para um tamanho gigantesco assim. E ninguém nem assim, ué, mas como é que ele cresce? Não, nem foi colocado, é magia. Ninguém se importa com isso. Você não tem esse tipo de falha na franquia do Predador. Não, tudo é bem justificado, tudo é bem encaixado, você não tem essas furadas. A criatura não fica mudando de aparência, de repente, sem mais ou menos de propriedades, que nem acontece em Aliens. Aí quando você chega em Alien vs Predador, toda a parte Predador é excelente. É a parte Alien, tudo que está ruim na parte Alien. Claro, tem elementos interessantes no geral, mas no geral eu acho a franquia O Predador incomensuravelmente melhor. Portanto, não apenas numa situação hipotética de estar diante desses monstros eu prefiro o Predador, mas também na franquia de filmes eu também prefiro o Predador. Para voltar à analogia em questão, é se diante de uma situação tal nós tivéssemos que escolher sofrer uma invasão generalizada de xenomorphs ou uma invasão de Yautjas, né? Sendo que os Yautjas a gente ainda pode negociar, a gente ainda pode resistir, existe uma possibilidade de a gente manter uma situação de submissão dele no momento e depois dar a volta por cima. Ao passo que uma invasão generalizada de xenomorfos não tem absolutamente nada a não ser, e aí sim nós podemos reverter essa analogia no outro sentido, que existe ainda algumas pessoas que defendem que o motivo pelo qual o Bolsonaro seria preferível não é porque ele é menos pior, não, ele é muito pior, mas porque ele é tão incompetente que ele não consegue fazer as piores coisas que gostaria de fazer. Então, nesse sentido, nós nos teríamos mais chance de nos defender, de nos proteger dele, do que, por exemplo, um Lula que é muito mais esperto e poderia aplicar uma série de abordagens com muito mais sucesso. Eu entendo esse posicionamento, mas eu acho que ele continua pecando por não diferenciar fenômenos radicalmente distintos. Por pior que tenham sido as políticas do PT, por pior que você acha que elas possam piorar, não tem como ser tão ruins quanto as do Bolsonaro, em todos os aspectos possíveis. Sim, ele tem um certo grau de incompetência para fazer as coisas ainda piores, mas esse mesmo grau de incompetência causa piorias de bobeira pura e simples, total incapacidade de gerenciamento, de se relacionar sequer com outros países. Então eu acho que eu entendo esse argumento, realmente, para manter a analogia do filme, você poderia dizer que não, mas a gente sofre uma invasão de xenomorfos, mas como eles não são inteligentes, então nós podemos organizar uma resistência mais efetiva. Mas eu acho que está sendo mal dimensionado, porque dependendo do modo como a situação se coloca, essa resistência fica impossibilitada também. Então, sim, eu até no final posso admitir que não tem que bater o martelo de uma forma definitiva não sobre essa questão, sobre se é melhor manter um Bolsonaro, por mais incompetente que seja, porque ele não consegue causar um estrago maior. Só que eu acho que sim, é pior. É pior porque ele, por mais que ele não consiga causar esse estrago maior, ele pode aos poucos ir conseguindo. Ele já demonstrou isso, ele demonstrou que não tem boa intenção alguma, não tem nenhuma capacidade. As únicas ilusões que sustentariam alguma vantagem nesse de Bolsonaro já foram completamente destruídas pela realidade, que é o fato de que ele seria uma espécie de anti-neoesquerda. Ele mostra que não é porcaria nenhuma, ele fortaleceu, ele não fez absolutamente nada para impedir a proliferação dessas ideologias. Elas estão mais fortes hoje, elas estão mais destrutivas, ele não conseguiu fazer absolutamente nada para contê-las e ainda as reforçou, tanto por dialética, né, porque ele se posiciona de uma determinada forma que as fortalece, quanto deliberadamente, por exemplo, fortalecendo a Lei Maria da Penha. Então, não, ele não tem vantagem nenhuma nesse sentido. E, pelo amor de Deus, claro que vim falar hoje que da pauta anticorrupção, votando em Bolsonaro, tem que apanhar, não merece um pingo de respeito. Mas, bem, eu não vou me alongar mais aqui, é porque realmente eu achei esse vídeo do Pondé muito curioso, o modo como ele entrou esse tema, como ele fez essa analogia, ficou muito, muito engraçado, o modo como eu vim desenvolvendo também os meus vídeos, de repente chega nesse assunto, assim. E mais uma vez eu agradeço o Fábio Duarte Ribeiro, que me chamou a atenção para isso. E de repente eu vou dar mais acompanhada aí nessas questões do Pondé e da Thaís Oyama, de repente surge alguma coisa mais interessante aí. E é isso, eu sou o Marcos Valério XR.
terminando agora às 1 da madrugada, dia 26 de abril de 2021. E muito obrigado por sua atenção.